E aí pessoal, beleza? Aqui eu William trazendo mais um vídeo para vocês e hoje vamos para mais um vídeo de perguntas e respostas. Hoje será o vídeo 4. Para iniciar esse vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre um tema bem polêmico, que é sobre coroas de latão ou coroas de alumínio ou duro-alumínio, como preferirem chamar. É um tema no qual eu não gosto de entrar nessa discussão, mas depois dos últimos vídeos, onde eu falei sobre a Venator chinesa, onde eu falei sobre a Lige Rasser principalmente, veio uma enxurrada de comentários, uma enxurrada de perguntas, tanto aqui no canal quanto lá no grupo, sobre a coroa de latão. Se ela realmente é melhor, se ela realmente faz diferença, e enfim. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre o latão e o duro-alumínio na pesca. A gente sabe que a teoria ela é muito diferente da prática. Na teoria, o duro-alumínio ele deveria ser um material leve e resistente ao mesmo tempo, teoricamente até um pouquinho mais resistente do que o latão. Na prática é assim? Bom, talvez dependa da aplicação. O duro-alumínio, chamado aí de 7075, seria a liga mista de alumínio com outros materiais nobres como o zinco, como o magnésio. Por esse motivo é uma liga mais cara também. Foi desenvolvida para ser usado aí na indústria aeroespacial, para fazer foguete, fazer avião, né, funilaria de avião e tal. E assim, em ambos os cenários, esse tipo de liga não trabalha com atrito. Ela trabalha em um ambiente onde ela precisa ser leve e resistente, mas ela não trabalha com atrito. Não tem engrenagem dentro de um avião ou dentro de um foguete que seja feita em duro-alumínio. Na teoria dessas aplicações, o duro-alumínio ele é interessante. Agora, trazendo para o mundo da pesca, eu não sou a única pessoa que trabalha com equipamentos de pesca que tem essa opinião e que tem essa constatação, na qual a coroa de latão ela dura muito mais. Teve até um amigo aqui do canal que comentou que talvez a gente esteja comprando gato por lebre. Talvez não estejamos comprando um duro-alumínio realmente legítimo, puro, de boa qualidade. Isso eu não posso afirmar, né? Existe essa possibilidade? Eu acho que sim, mas nós não podemos comprovar, então não posso falar para vocês que sim ou que não. Mas a verdade é que na aplicação da pesca, a coroa de latão dura infinitamente mais do que a coroa de duro-alumínio. Se vocês quiserem tirar essa conclusão, faça o seguinte: pegue duas carretilhas iguais, duas Legacy, por exemplo. Pegue uma coroa da Lige Rasser, que é compatível com a Legacy, troca uma das coroas de uma das Legacy e vai fazer as mesmas pescarias com as duas carretilhas. No final de 1 ano, 2 anos, você vai ver qual delas vai estar roncando mais, qual delas vai estar com os dentes mais desgastados, da coroa principalmente. Aí você vai voltar aqui e vai me falar qual delas que se desgastou mais precocemente. Isso, como eu disse, não é uma opinião só minha. Aqui no YouTube tem uma outra pessoa que trabalha com vídeos de equipamentos. É uma pessoa um pouco mais velha do que eu, que está no ramo há muito mais tempo do que eu e que ele tem a mesma opinião que a minha. É uma pessoa bastante conhecida, um excelente profissional que faz personalização de carretilhas, ele faz modificações, melhorias também. E recentemente ele postou um vídeo sobre a Legacy no qual ele fala a mesma coisa. Para algumas pessoas que acham que eu tenho picuinha com o duro-alumínio, em alguns tipos de carretilhas, não é isso. Eu só acho que o duro-alumínio tem uma aplicação mais específica, assim como o latão tem uma aplicação mais interessante para equipamentos mais específicos também, tá? Então fechamos aqui. Segunda pergunta, Venator chinesa ou Flyplum? Então, pessoal, aqui é um tanto complicado a gente fazer essa escolha, porque cada equipamento vai ter ali um pouquinho de coisa boa. Se a gente for avaliar em termos de projeto, a Flyplum tem um projeto mais atual. Ela tem o pinhão apoiado por 2 rolamentos e tal, então isso acaba fazendo dela uma carretilha um pouco mais atual. Agora, em termos de desempenho, eu ainda não consigo falar para vocês, porque desde que chegou a Venator chinesa, eu não pude testar, né? Fiquei algumas semanas doente e tal, então acabei ficando limitado. Mas se eu fosse escolher hoje, pensando no futuro, talvez,
eu acho que eu escolheria a Flyplum por ser um equipamento mais moderno, de mecânica um pouco mais moderna, que pode em médio ou longo prazo acabar durando um pouquinho mais. Mas sinceramente eu gosto das duas. Segundo relatos de quem eu conheço, de várias pessoas que compraram a Venator chinesa, o desempenho dela é sensacional, inclusive bem melhor do que o da Spark e Spark Pro. Então eu acho que é uma carretilha que vale a pena ter aí como um equipamento adicional. Talvez não trocar esse por esse, mas ter os dois juntos. Terceira pergunta, MT200 ou Ares? São dois equipamentos muito bons, duas máquinas extremamente confiáveis, mas que têm características diferentes. A Ares ela é uma carretilha um pouco menor, com um carretel também muito grande, pega muita linha, e que usa um freio magnético. Já a MT200 é uma carretilha um pouco maior, também com um carretel bem grande, muito compatível à quantidade de linha das duas, e que trabalha com um freio centrífugo, muito bom por sinal. As duas carretilhas têm um desempenho excelente. A MT200 tem a vantagem de ser um pouquinho mais rápido, mas assim, coisa muito pequena, a diferença é muito pequena. Então, se eu fosse escolher entre as duas, eu acho que eu escolheria pela Ares, pelo fato dela ser um pouquinho menor. Mas se o tamanho não te incomoda, por exemplo, se você vai usar ela mais para pesca de espera, a MT200 pode ser mais interessante. Agora, se o objetivo é uma pesca de arremesso, na qual você vai estar sempre com o equipamento na mão, a Ares pode ser mais interessante por ser um pouquinho mais leve e um pouquinho menor também. Qualquer uma que você pegar vai te atender muito bem. As duas têm uma mecânica muito compatível, mecânica muito boa, mecânica muito durável, muito confiável. E eu acho que você não vai se arrepender na escolha de uma ou da outra. Quarta pergunta, Ligier AC ou a Okuma Hakai? É uma boa pergunta, mas assim, em termos práticos, eu não conseguiria falar para vocês qual delas seria melhor, porque eu não testei nenhuma das duas. Como eu acabei de comentar, a Ligier chegou há pouco tempo e nesse tempo que ela chegou eu estava doente e não consegui pescar desde então, né? Então assim, se eu fosse optar por uma ou pela outra por termos de ergonomia, tamanho ali de um modo geral, eu optaria pela Ligier por ser uma carretilha bem pequenininha. Tá? Ela é bem razoavelmente menor do que a Okuma Hakai, embora a Okuma seja mais leve, por ser feita de magnésio. Se o objetivo fosse capacidade de linha, eu acho que a Hakai seria a minha escolha, por ela ter a opção de vir com aquele carretel bem fundinho, que, por exemplo, eu poderia pescar com ela na Amazônia, que ela caberia muita linha, né? A Hakai, ela cabe aproximadamente aí uns 90 metros de 0,37. Então, para quem vai para a Amazônia pescar com 0,32, 0,35, 0,37, 0,40, atenderia muito bem. Então, pensando na capacidade de linha e na versatilidade, a Hakai é mais interessante. Porém, ela é um pouquinho mais cara do que a Ligier. Em termos de construção, acabamento, mecânica de um modo geral, são carretilhas muito compatíveis. Então, assim, acho que a escolha ficaria talvez por questão de gosto. Por exemplo, o Leonardo, né, que é o nosso amigo que comprou a Hakai, ele gosta de carretilhas de magnésio, então a Hakai para ele foi uma escolha melhor. Agora, para quem não se incomoda com isso, ou de repente procura um equipamento um pouco mais barato, que tem uma mecânica um pouco mais simples, mais fácil de manutenção, a Ligier pode ser mais interessante. Quinta pergunta, Venator chinesa ou Falcon 3? Bom, essa quinta pergunta ela pode ser bem respondida lá na pergunta 2, onde comparamos a Venator chinesa com a Flyplum. A diferença é que aqui a Falcon é um equipamento um pouco mais forte, né? Por ela ter a coroa de latão, ela se torna um equipamento um pouco mais robustinho, vamos dizer assim, pelo menos em termos de mecânica, né? Ela tem o mesmo corpo, o mesmo tamanho ali, mesmo formato da Flyplum, mas ela tem uma mecânica que talvez vai durar um pouquinho mais. Ela é um pouco mais pesada, enquanto a Venator chinesa pesa aí 145 gramas, a Falcon está lá perto dos seus 180, são 20 gramas a mais do que a Flyplum. Então, se você quer leveza, Venator, se você quer uma carretilha um pouquinho mais forte, a Falcon. E entra naquela mesma questão, a Falcon é uma carretilha com um projeto um pouco mais atual, tem o pinhão apoiado e tal, então talvez ela possa ser uma carretilha mais interessante para algumas pessoas pensando em durabilidade, certo? Sexta pergunta, Alloy M ou Carbon XCS? Aqui, pessoal, são duas carretilhas que podem fazer a mesma pescaria,
mas que são equipamentos de categorias diferentes, né? Nós temos aqui uma carretilha que pesa 210 gramas, que é a Aloy, e outra que pesa 160. Uma carretilha com chassi feito em alumínio, que é a Aloy, e a outra feita em carbono, que é a XCS. Então assim, você consegue pescar tucunaré azul, amarelo, traíra, robalo, matrinchã, tilápia, piau, curimba, piau-sul, praticamente tudo isso com as duas. Agora, se você pensa em pescar tucunaré azul, trairão, dourado, cachorra, até mesmo pesqueiros, a Carbon XCS nunca vai entrar como uma opção, justamente por ela ter uma mecânica mais leve e ao mesmo tempo mais frágil. Então, se o objetivo é ter uma máquina que seja robusta e que vá durar mais, pegue uma Aloy. Agora, se o objetivo é uma máquina leve, com certeza a Carbon XCS seria mais interessante, tá? Se o peso não te incomoda, pode pegar uma Aloy M que você não vai se arrepender. Inclusive é uma carretilha que eu gosto muito. Agora, a sétima pergunta também inclui a Aloy M. Alternativas para a Aloy M. É sabido que nos próximos meses a Psi-Fan deve lançar novos modelos, inclusive já está até atrasada, né, para trazer os novos modelos, e muito possivelmente a Carbon XCS, a Spark, a Aloy M vai deixar de existir. Então, boas opções que não são iguais, mas que são compatíveis com o mesmo tipo de pescaria, poderia ser a Rend M1, que é uma carretilha com porte semelhante, peso semelhante, e com a capacidade de linha um pouco maior do que a Aloy. Tá? Uma carretilha muito bem feita, mais barata do que a Aloy e com a mecânica tão confiável quanto a da Aloy. A outra opção seria a Jonku Oscart, que eu já mostrei aqui no canal. É uma carretilha que vai muito bem para pescar na Amazônia, pesqueiro. Você pode comprar ela com 2 carretéis, no qual você pode usar o carretel long cast para fazer uma pescaria de bait, seja tucunaré açu, trairão, dourado, peixes maiores, ou o carretel mais fundo para você usar em pesqueiro. Você vai colocar aí mais ou menos uns 100 metros de 0,37 e consegue pescar num pesqueiro aí tranquilamente, mecânica confiável, carretilha com desempenho muito acima da média para essa modalidade, muito macia, carretilha pequena que tem um peso agradável para essa modalidade. Então, com certeza, são duas excelentes opções caso a Aloy deixe de existir. Oitava pergunta vai ser a recomendação de kits para pescaria ultralight. Vara e carretilha ou vara e molinete? Aqui eu escolhi alguns equipamentos em várias categorias de preços, o mais acessível até o mais caro. Começando por um kit mais acessível, focando em carretilha mais barata, eu coloquei aqui como opção a Solo King Fly Plum. É uma carretilha que hoje custa aí aproximadamente uns R$200. Essa é a Fly Plum Pro, é um modelo atualizado que agora vem com um carretel com eixo curto. É uma carretilha que também tem a opção de vir com 2 carretéis, sendo esse BFS e o outro mais long cast. Então é uma máquina bem versátil, que poderia ser combinada com a varinha da Mavlus, a Hanse, uma vara um pouco mais barata. Agora, se você quer um equipamento um pouco melhor, um pouco mais rápido, um pouco mais bem acabado, um pouco mais premium, você pode optar pela Magic L da Rend. Tá? Então, as duas varas serão repetidas em todos os kits. São as duas melhores opções hoje dentro dessa categoria. Claro que existem varas mais caras, varas mais baratas, mas hoje eu considero essas aqui como as duas opções mais interessantes do momento. Então, se o objetivo for uma carretilha mais baratinha, a Akura é a minha indicação. Poderia colocar aqui entre as duas uma Valiant Eagle, custando aí aproximadamente uns R$300, já com os impostos. Isso, se você pegar uma promoção, seria uma excelente opção para você usar com as duas varinhas, tá? Eu acho que é muito legal. Já um pouquinho acima, de repente custando uns R$400, por esse motivo seria interessante pegar uma promoção ou achar uma loja que envie sem o remessa conforme. É a Tsurinoya Genius, uma carretilha também muito pequenininha, muito leve, tem um perfil, tamanho, formato muito compatível com o da Akura, porém é uma carretilha um pouco mais refinada, que tem um acabamento um pouco mais premium e um desempenho sensacional. Talvez seja a carretilha BFS com o melhor desempenho que eu já testei. Macia, não faz um pingo de barulho, arremessa assim de uma forma tão suave que é inacreditável. E no topo dessa categoria
eu acho que hoje acaba sendo um pouco difícil comprar essa máquina, que é a Raibo Arise Air. Tá? Essa é uma carretilha que já está comigo há algum tempo, já usei, já testei. Tem vídeo dela aqui no canal que já saiu há bastante tempo. É uma carretilha que hoje, calculando com os impostos, vai custar aí mais ou menos uns R$900, R$1.000, mais ou menos. Se você encontrar uma loja que envie sem o remessa conforme, ela vai custar mais ou menos uns R$600, 500 e pouco, R$600. Todas elas poderiam ser combinadas com essas duas varinhas. E se você tem o objetivo de usar com molinetes, no custo-benefício eu coloquei aqui o mais baratinho, é o M1 da Rinde. Este é o M1 500, é um molinete um pouquinho mais pesado, porém é um molinete que custa aí abaixo de R$100. Incluindo com os impostos, no preço normal você vai pagar aí uns 120. Se você pegar numa promoção, você pode pagar nele aí uns R$80 já com os impostos, tá? Poderia ser combinado com a Magic L, versão para molinete, ou com a Hanse, também versão para molinete. Ficaria um kitzinho muito legal. É um molinete mais simples, mais barato e também um pouquinho mais pesado. Em segundo lugar, não está aqui, porque eu não tenho mais ele. Poderia ser colocado o Valiant Eagle, também da Cash King, que custa aí em torno dos seus R$230, com imposto mais ou menos uns 280. Se você conseguir pegar numa promoção, vai conseguir aí por uns 240 já com imposto. Vale muito a pena, ele é levinho, é bem pequeno também. Agora, se você quiser subir um pouquinho de patamar, você pode optar pelo Kestrel, também da Cash King. Um molinete extremamente leve, todo feito em carbono. Carretel dele feito em alumínio, muito aliviado, muito bonito, extremamente bem acabado, com uma mecânica de excelente qualidade, talvez um dos mais leves da categoria, e que você vai comprar aí às vezes em promoção por aproximadamente R$300 já com os impostos. Então você pode ter o M1 como a opção mais barata, o Valiant, que deveria estar aqui como a opção intermediária, ou o Kestrel como uma opção um pouco mais premium, vamos dizer assim. Todos eles casariam muito bem com as respectivas versões de molinete dessas varinhas, seja a Magic L, que custa aí aproximadamente R$200 em promoção já com os impostos, e a Marvelous Hanse, que às vezes você consegue pegar ela sem o remessa conforme em promoção por aproximadamente R$100. Então, para mim, hoje, essas opções seriam as melhores, tanto em carretilha e molinete, assim como as varas também. Se eu fosse escolher para mim, hoje, eu optaria pela vara Magic L, por ela ter uma ação que me agrada um pouco mais, uma vara um pouco mais rápida, e optaria também, se o foco fosse economizar, pela carretilha Solo King Acura. Carretilha com desempenho sensacional, uma mecânica muito legal para essa categoria, com um peso muito bom, abaixo de 140 gramas, carretilha pequena, carretilha confortável, macia e com desempenho excelente. Eu acho que seria o meu kit hoje. Mas como eu já tenho a Raibo Arise Air, ela é a minha opção de uso hoje em dia. Partindo então para a última pergunta, que seria recomendações de estojos, e hoje eu vou colocar eles como uma opção de escolha para quem está procurando estojos bons e baratos, que podem ser comprados principalmente na promoção agora do Choice Day e promoção dos namorados agora no começo de junho de 2024, tá? Aqui uma opção pequena que é interessante para você transportar acessórios como anzóis, snaps, argolas, giradores, coisas pequenas. Esse é um estojo que tem compartimento dos dois lados. Aqui na parte de baixo ele tem um compartimento um pouco maior. Ele tem uma travinha, quando você puxa a tampa levanta porque ela tem uma mola. Ele tem aqui, ó, as divisóriazinhas que você pode ir encaixando aqui, ó, caso você queira, né, dividir mais itens. Se você quiser usar ele todo abertinho assim, para colocar de repente um anzol maior, um anzol offset, por exemplo, fica a seu critério. Então esse aqui é o compartimento maior, e aqui na parte de cima ele tem dois compartimentos menores.
Também pode ser colocado aqui as mini divisórias, que estão aqui na parte de baixo, que são menorzinhas, tá? Pode ser encaixado aqui. Eu acho que é um estojo muito interessante para você, um exemplo, quem pesca em pesqueiros, que gosta de levar uma variedade grande de anzóis, snaps, giradores, né, de vários tipos, de vários tamanhos. Eu acho que esse é um estojo muito interessante. Ele tem aqui a carcaça feita num material bem rígido, parece um ABS. Essas duas faixas pretas são emborrachadas, tá? São borrachas, então se eu colocar ele em uma superfície lisa, ele não vai escorregar. Agora já partindo para um estojo um pouco maior, que poderia ser utilizado, por exemplo, para você transportar boias, aquelas boias guias, né? Boias de lambari. Pode ser usado para transportar iscas artificiais, anteninhas. É um estojo que tem uma qualidade muito boa, tá? O plástico dele é muito grosso, ele é muito firme e ele está disponível em 3 tamanhos. Eu tenho esse menor e tenho o maiorzão, que eu vou mostrar para vocês também. Mas tem o intermediário também, que seria entre esse e aquele outro, que eu vou mostrar para vocês depois. Esse daqui ele tem 3 travas, né? Sendo uma na frente e uma de cada lado. Aqui eu coloquei algumas iscas artificiais que eu estou separando. Iscas grandes, tá? Mas ele não é um estojo ideal para você transportar iscas grandes, porque ele vai caber pouca coisa. Aqui na parte de cima dele, na tampa, ele tem essas divisórias também. Eu preferia que ele não tivesse, que fosse aberto, porque a parte aqui de baixo poderia ser um pouquinho maior, caberia um pouco mais de iscas e ficaria melhor para a gente separar. Se você for usar com iscas pequenas, é tranquilo, tá? Dá para você dividir aqui muito bem e cabe bastante coisa. Agora, para iscas grandes, tipo 10, 12, 15 centímetros, não é um estojo muito interessante. O terceiro estojo é esse aqui, que já é um estojo com um pouco mais de versatilidade, porque você pode fazer as divisões conforme o seu gosto. Esse é um estojo que mede 27,5 cm, mesmo tamanho daquele outro praticamente, porém ele tem as divisórias removíveis. Como podem ver aqui, ó, essas duas partes aqui de cima, elas podem ser repartidas e tem aqui na frente mais 3 compartimentos menores. Daria para você fazer o mesmo uso que aquele outro que eu mostrei, transportar iscas, anteninhas, boias, né, aquelas boinhas pequenas, raçõezinhas, ração artificial, caberia muito bem aqui. Estojinho muito bom também, ele tem uma borracha de vedação, tá? Assim como aquele outro. Próximo modelo já é exclusivo para transporte de iscas artificiais, é o modelo dupla face, semelhante aos que são vendidos aqui no Brasil por diversas marcas. É um estojo mais adequado para iscas médias e pequenas, tipo de 10 centímetros para baixo. Iscas muito gordas ou iscas de hélice, por exemplo, acabam não encaixando aqui, devido ao formato aqui dos compartimentos, né? Ele vem com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 compartimentos de cada lado, mais uma rebarbinha aqui que daria para encaixar gigas. Dá para você transportar aqui, dependendo do tamanho da isca, talvez umas de 30 a 50 iscas, dependendo do tamanho, tá? Ele é bem versátil. E por último, e não menos importante, esse grandão, que é o irmão maior daquele transparente que eu mostrei para vocês. É um estojo bem grandão, ele é um estojo mais alto, ele mede quase 8 centímetros de altura, ele mede quase 35 centímetros de comprimento, então é um estojo realmente bem grandão, né? Esse é um estojo que acaba sendo o mais versátil da família, né? Entre os 3. Por quê? Ele é um estojo alto, então ele te permite transportar muita coisa. Se você for transportar iscas artificiais, dá para colocar muitas iscas aqui. Se você vai transportar anteninha, por exemplo, dá para transportar muita anteninha sem esmagar elas, porque ele é muito alto. E ele tem a vantagem de ter as divisórias 100% removíveis. Você consegue deixar ele completamente livre, como se fosse uma bacia, vejam, sem divisória nenhum. Então, se você quer transportar aqui, por exemplo, eu quero usar esse estojo, como ele é impermeável,
eu quero usar para transportar câmera. Aí eu tenho uma GoPro, tenho 200 baterias, tenho 300 carregadores portáteis e quero transportar aqui de forma segura. Ah, se eu pegar uma chuva, não vai molhar. Se cair na água, vai flutuar. Esse estojo pode ser interessante. Agora, se você quer transportar iscas artificiais, né? Ah, eu vou levar para a Amazônia, por exemplo, dá para você colocar aqui, ó, fácil, umas 30, 40, 50 iscas, dependendo, sem sacrifício e sem ter que esmagar as iscas, porque ele é realmente muito grandão. Olha só, ele dá aqui, ó, 4 dedos de altura. Ele é realmente muito grande. E esse estojo, tanto o grande quanto o médio quanto o pequeno, estão disponíveis em duas cores, que é essa transparente e tem também o fumê, que é bem interessante. Algumas pessoas não gostam de estojos transparentes, às vezes por questão de segurança, alguns falam que é para proteger um pouco mais a isca do sol e tal, mas eu não tenho preferência. Comprei esse transparente, comprei alguns fumê também, que ainda não chegaram, mas eu acho que os dois são bem interessantes. Beleza, pessoal? Então é isso. Hoje foram 9 perguntas. Se você tiver alguma pergunta para fazer, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou anotar ela e no próximo vídeo de perguntas e respostas eu estarei respondendo a todos vocês. Beleza? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida podem falar comigo. Ficamos por aqui então e até o próximo vídeo. Valeu!